bem brevemente, o Bruno ofereceu para a gente a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Talvez eu perguntei para ele assim, mas e aí, o que a gente pode falar, né? Que chegar aqui e falar da empresa nossa, que é a Economídia, eu acho que não seria uma novidade para ninguém. A gente vai ser, obviamente, uma empresa de comunicação que tem um nicho de atuação mais específico, mas eu achei que o que valeria mais a pena aqui conversar com vocês em 5 minutos, que era o que o Bruno tinha dado, seria falar um pouquinho sobre comunicação. Não é só apresentá-lo antes, eu trouxe o Gavroche aqui para a própria EP que está precisando de comunicação, está com problemas de posicionar a marca, falar com os politécnicos e tudo, e ele é especialista nisso, então ele veio que fez a reunião com a gente, já pedi para ele apresentar também, porque comunicação... Acho que é interesse comum, a comunicação é interesse comum dos empreendedores. E a primeira coisa que eu imaginei foi justamente falar sobre o custo da comunicação. É uma coisa que, para muitas pessoas, às vezes parece que é um investimento enorme, e na verdade a gente tem que pensar sempre a comunicação como algo com o dinheiro que você está deixando na mesa, o que você poderia ganhar e que você está deixando de receber porque você não teve atitudes de comunicação mais eficientes, né? A primeira coisa que a gente percebe quando a gente vai falar sobre comunicação com alguns empresários, algumas empresas e gerentes de marketing, é de que todos eles acreditam piamente que fazem comunicação da forma correta. Na maioria das vezes, está errado. Primeiro porque ele é um cara que às vezes não é desse universo de comunicação e que ele tem muito claro na cabeça dele que comunicação é tudo aquilo que ele fala para as pessoas. Assim, então eu mando e-mail, eu tenho jornal, eu estou fazendo comunicação com os meus funcionários e com todo mundo com quem eu preciso conversar. E uma das primeiras coisas que você vai aprender em qualquer faculdade de comunicação é que comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que as pessoas entendem. Então, em geral, qualquer mal entendido, qualquer comunicação que não seja de fato levada à sua excelência, ela pode gerar um erro. E esse erro gera muito mais prejuízos do que você poderia ter fazendo uma comunicação bem feita, né? Por quê? Comunicar, desculpe se estiver muito teórico, mas comunicar, ele tem um pouco a ver com comungar. Eu não sei o nível de religião das pessoas aqui, mas a comunhão é aquilo que faz com que todo mundo esteja na mesma sintonia, esteja vivenciando uma mesma coisa. Então é tornar comum, é fazer junto, é integrar. E por que isso tudo é tão importante? Motivar, envolver, porque a comunicação ela não se restringe àquilo que a gente faz para fora da nossa empresa. Aquilo que a gente faz dentro da empresa também é uma forma de você aumentar a rentabilidade da sua empresa. Teve uma palestra que eu fui, que o exemplo que a pessoa dava, ela assim, sabe quanto é que custa a comunicação? Quem aqui já deixou um emprego porque tinha um chefe ruim? Aí um monte de gente levantou a mão, porque ter chefe ruim é a coisa mais fácil do mundo. E ele falou assim, beleza, então vamos listar aqui os motivos que fizeram você deixar essa empresa. E ele começa a falar que o chefe era isso, o chefe era aquilo, era mandão, não sei o quê. E eu falei assim, olha, de tudo isso que vocês falaram mal do chefe de vocês, de cada 10 itens, eu poderia dizer que 7, 8 desses têm alguma relação na forma com que ele se comunicava. Ou ele era agressivo, ou ele não sabia delegar as funções, ou ele não sabia brifar a tarefa que ele precisava pedir para vocês. Então, nitidamente, seu chefe tinha um problema de comunicação. Quanto é que você aceitaria de salário para ter que aguentar aquele chefe mala, ruim, grosseiro, etc. E aí vieram aquelas cifras enormes. 2, 3 vezes mais do que eu ganhava trabalhando para aquele cara. Aí ele vai lá, soma isso tudo, assim, isso daqui é o custo da comunicação ruim. Uma comunicação ruim custa isso, porque você perde talentos. E é óbvio que você tem que saber engajar os seus funcionários, tem que saber fazer com que o funcionário entenda exatamente qual é o propósito da sua empresa, o que a sua empresa quer fazer, e você precisa fazer também com que as pessoas que consomem o seu produto saibam, por exemplo, qual é a diferença de comprar um café com uma procedência e comprar um café que, sei lá, usou uma fazenda que tem mão de obra escrava, ou análoga à escravidão,
ou uma fazenda que usa agrotóxico acima do que poderia ser permitido. Então, a forma como você comunica isso motiva as pessoas a estar engajadas ou não engajadas, felizes ou não. Né? Segundo a Holmes Report, esses problemas de engajamento ocasionados por uma má comunicação chegam a gerar 42% de más condutas dentro do trabalho, dentro da empresa. E isso aqui, obviamente, se reveste também na forma como você vende os seus produtos fora da empresa. Isso afeta a empresa na forma com que ela constrói a sua imagem no mercado. Por outro lado, a Tower Watson verificou que toda vez que a empresa utilizava uma boa comunicação, ela conseguia aumentar em até 26% a sua produtividade. Então, pensa, você deixou de perder 42 para ganhar 26. Você tem aí um universo de mais de 68% de diferença. Né? A questão da retenção, funcionários satisfeitos não abandonam a empresa. Você tem um custo muito alto toda vez que um cara sai da sua empresa e você tem que acionar o RH para contratar alguém, você tem que treinar essa pessoa, você tem que fazer com que ela chegue no nível de produtividade que o funcionário anterior saiu. Então, o custo dessa má comunicação interna chega nisso, na retenção. E, por fim, você tem as questões de segurança. Né? Se você não comunica direito dentro da sua empresa, você tem uma maior incidência de acidentes de trabalho. Você tem não só, segundo a Gallup, né, 62% menos acidentes se você tiver funcionários engajados. E isso reflete também em absenteísmo, a motivação, as faltas da pessoa e tudo mais. O exemplo que a gente tem da Molson Coors, que fabrica cervejas, é uma empresa norte-americana, eles descobriram que os colaboradores engajados representam um custo anual de $63 para questões de segurança, enquanto que os não engajados representam um custo de $392 anuais. Então, mais uma vez, comunicação não é dinheiro apenas que você gasta, é o quanto você recebe em troca quando você faz isso bem feito. Você aumenta a sua performance, você tem pessoas mais engajadas, seguras, motivadas, que produzem cada vez mais e melhor. Externamente, quando você faz todo esse trabalho de comunicação e você consegue mostrar para o mercado a forma como você se expressa de uma maneira mais consistente, precisa, mostrando os valores da sua empresa, você consegue criar o espírito da empresa, você faz a imagem da empresa. E isso acontece porque os funcionários que pertencem e se sentem motivados, que eles percebem que a empresa conversa com eles, que ela dá atenção aos funcionários, eles ajudam também a construir a imagem perante a opinião pública. A relevância. A comunicação, isso aí você está fazendo muito bem, quando você fala que você tem um blog, que você procura o Trending Topics, que você procura fazer o SEO, você tem que mostrar o quê? Relevância, você tem que trazer algo útil para a vida das pessoas. A matéria que diz que a perna de barata ou de inseto, qualquer que seja, tem um nível máximo permitido pela Anvisa, tolerado, tem outros níveis que não são permitidos. Isso aí ajuda a pessoa, a vida dela, o dia a dia dela, ela vai saber, de repente, escolher o café melhor, e o café faz parte da vida dela. Então, a gente tem que ser relevante para as pessoas. Essa é uma comunicação que faz diferença e que faz a empresa ser admirada. E, por fim, tempo é dinheiro. Comunicação bem feita economiza o tempo de todo mundo. Você tem 52 e-mails. E aí, você fala assim, não, 52 e-mails é muita coisa, vamos marcar uma reunião. Aí você marca a reunião, fica 2 horas na reunião, e aí alguém vira e fala assim, pô, mas isso aqui poderia ter sido resolvido em um e-mail. Então, quer dizer, se você fizer um e-mail bem feito, ou ao invés de você fazer ações, se você fizer uma ação bem feita, que comunique perfeitamente o seu produto, que converse com as pessoas com quem você quer conversar,
você economiza tempo, economiza dinheiro e faz com que as pessoas estejam mais engajadas, mais satisfeitas e comprem melhor o seu produto. A última coisa que eu queria falar é que a comunicação ajuda você a lidar com as gestões de crise. Isso que acontece principalmente com as grandes empresas. Por que eu botei essa foto, né, da luta? Essa daqui é uma luta do Cassius Clay, Muhammad Ali, contra o George Foreman. Essa foi considerada a luta do século. Esse é um case que a gente apresenta sempre em media trainings, é famoso, porque é o seguinte: o Cassius Clay, ele sempre foi muito famoso por a ginga dele, né? Ele é o dançarino, ele dançava muito, e ele teve muitos nocautes na carreira dele, né? Contra o George Foreman, ele já tinha passado um tempo na prisão, não sei se vocês sabem disso, mas ele se negou a ir para a guerra do Vietnã, porque ele achava que era um absurdo que você só manda preto e pobre para lutar na guerra, e eu não vou para a guerra, né? Então ele foi preso, ficou um tempo na prisão, e quando ele saiu, ele quis retomar a carreira dele. E ele foi, então, lutar contra o George Foreman, fora dos Estados Unidos, porque lá ele tinha uma série de limitações que já não permitiam mais que ele lutasse. E o George Foreman, na época, era conhecido como um cara que derrubava qualquer pessoa no quarto round. Deu o quarto round, o cara vai cair na lona. E aí, então, o que aconteceu na luta que o Cassius Clay se preparou tanto para essa luta? Ele, durante 2, 3 meses, treinou com sparrings, e ao invés dele bater nos sparrings, ele apanhava. Ele fazia de forma que ele tivesse o tempo inteiro nas cordas, apanhando, e todo mundo falou assim: pô, mas vai levar um pau, né? E aconteceu que no dia da luta, só para encurtar isso daqui, o George Foreman subiu no ringue, foi para cima dele, e o Cassius Clay apanhou, só que ele passou no quarto round, nas cordas, desviando, fugindo, apanhando. E o que aconteceu é que George Foreman era um cara que estava acostumado em 4 rounds resolver a vida dele. Ele tinha físico suficiente para aguentar 4 rounds. A hora que ele teve que aguentar, era o Usain Bolt correndo a prova dos 100 metros. A hora que ele teve que correr 1 quilômetro, ele já estava com a língua de fora. E o final da luta é que o Cassius Clay foi lá e ganhou a luta. Já no 8º, 10º round, ganhou a luta. O que isso significa em termos de comunicação? Que toda empresa que pretende se comunicar com o mercado, ela precisa criar musculatura. Ela precisa ter estrutura para que no momento em que a crise chegue, ela aguente essa pancada e consiga levantar e se recuperar e continuar brigando. Como é que isso acontece? Assessoria de imprensa, por exemplo. Eu vou para o mercado e a todo momento eu digo que eu tenho um comprometimento com servir um café de altíssima qualidade, que é vendido das fazendas e tem procedência e conta a história, e eu vou criando toda essa imagem de uma empresa que é séria, que faz um trabalho bem feito, que tem comprometimento com aquilo que ela entrega para o seu consumidor. Se um dia alguém chegar e criar um post na internet falando assim: o Grão Gourmet me vendeu um café que me deu dor de barriga 2 semanas e horrível, e de repente esse post viraliza, e aí você faz o quê? Se você não criou antes toda aquela história que contava que você era uma empresa comprometida, que você era uma empresa que fazia coisa séria, e ninguém nunca ouviu falar de Grão Gourmet. Aí ele fala assim: ah, horrível Grão Gourmet, todo mundo compartilha, acaba com a sua empresa, e numa semana você fala assim: pô, fechei, acabou. Né? Então, ao passo que se você já vinha estabelecendo uma comunicação, criando essa musculatura, a hora que vem um e-mail desse, um post desse, você vai lá e conversa, e fala assim: olha, não, o que acontece é isso, meu café é assim, eu tenho tantos anos de tradição, eu faço isso há tanto tempo, e eu tenho tantos casos de satisfação e etc e tal. Você vai aprendendo a lidar com essa adversidade.
né? Então, acho que a mensagem principal que a gente tinha hoje para passar para vocês é que comunicação não é gasto, é investimento. Tudo aquilo que você usa para construir a sua imagem dentro do mercado, ela pode não ter um ROI imediato. Aquele que você faz a conta e fala assim, eu gasto R$75 por lead, né, por aquisição de cliente, e a conta fecha aqui de tal maneira. A comunicação ela vai um pouco além. Ela vai atingir objetivos que são intangíveis. Tudo aquilo que faz parte de, por exemplo, a IBM ter um valor que são os prédios e os computadores que ela tem, e ela tem um valor que é 3 vezes maior do que todo aquele ativo, que é a marca. Eu, pura e simplesmente, olhar para a marca IBM, ela vale muito mais do que todos os computadores que ela tem dentro daquela empresa. É isso que faz a comunicação ser algo tão incrível e tão fantástico para a construção de imagem das empresas e pessoas. Qual que é a proposta da Economídia? Qual que é uma consultoria de comunicação, dependendo do... Então, a Economídia é uma agência que já tem 9 anos de mercado, já está partindo para o 10º ano agora. Ela tem esse nome justamente porque ela nasceu, de certa forma, atrelada aos negócios de economia no início, né? Ela tinha sempre um foco muito grande em empreendedorismo, em novas empresas, em expansão de mercado, e hoje ela presta serviço full service, né? Desde a assessoria de imprensa mais simples e tradicional, que a gente conhece, até estratégias digitais, gestão de redes sociais, eventos, enfim, a Tamara pode falar um pouquinho mais. Acho que a grande questão que o Gabriel falou, que a economia já é diferente, assim, é fazer uma comunicação para públicos estratégicos, né, em primeira instância, e de temas complexos, de temas que não são temas facilmente compreendidos pelo público em geral, né? O que quer dizer isso? A economia já começou, e aí o nome já diz isso, muito voltada para buscar investidores, buscar pessoas interessadas em fazer negócios, muito focada no mercado B2B. Só que até por fazer essa comunicação B2B, que é uma comunicação diferente, né, como é que eu vou apresentar a minha empresa para outras empresas fazerem negócio comigo? A gente começou a criar uma especialização muito grande em atrair públicos diferenciados, né? Então, como é que eu conto o que é uma assinatura de café e por que comprar um café gourmet e não uma cápsula e não um café do supermercado? É uma comunicação completamente diferente de você vender um sapato, uma sandália, uma caneta ou um tênis, né? Você precisa contar muito bem a história, você precisa convencer, você precisa fazer aquela pessoa, seja o jornalista, seja um influenciador digital, seja um veículo de comunicação, acreditar na sua história, comprar a sua história e entender aquele conceito, aquele valor que você está vendendo. Então hoje o que a Economídia faz para todos os clientes é ajudar os clientes a venderem os seus valores, a venderem as histórias dele e a venderem aquilo que eles acreditam. E o que a gente estruturou? A gente não acredita que ninguém é bom em tudo. Isso é o primeiro ponto. Então assim, não dá para dizer que a mesma gente que faz muito bem publicidade, ou seja, que faz uma campanha super bacana, que ganha prêmio em Cannes, vai ser boa em assessoria de imprensa, ou vai ser boa em digital. A gente entendeu que o nosso foco, e o que a gente é muito bom, é conteúdo. E o que vai mudar é o formato. Se o formato é conteúdo para mídia, é assessoria de imprensa. Se o formato é conteúdo digital, a gente vai ter as plataformas de gestão de redes sociais, de blog, mas você pode ter conteúdo offline, que para muitos públicos ainda faz sentido. Eu posso ter uma newsletter, eu posso ter uma revista, a Wine, por exemplo, tem, né? E eu posso ter conteúdo aqui. A gente está trabalhando com conteúdo aqui, ou seja, um evento, um fórum, uma coisa totalmente personalizada. Então é isso que a Economídia faz e é nisso que a gente ajuda os nossos clientes a conseguirem todo esse resultado, seja com a comunicação interna, seja atraindo realmente lead, seja gerando negócio.